Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais um programa Defesa da Fé. Lembrando que o nosso programa acontece todas as terças e quintas, sempre no mesmo horário, das 12 às 13. E as aulas também, elas são colocadas no YouTube. Se você perder a aula, não for possível sintonizar no horário, você depois pode ver a aula no YouTube. Elas estão todas lá no playlist Rádio Tropical. Rádio Tropical FM 91.5. Todas as aulas estão disponíveis lá. E para você acessar o canal, é só entrar no YouTube e digitar lá na busca pr.Antônio Fonseca. pr.Antônio Fonseca, você já vai me encontrar. E lá no canal tem mais de 1.600 aulas, todas de ensino da palavra de Deus. Vale a pena visitar o canal. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Na terça-feira nós estamos estudando bibliologia. E o que ensina a bibliologia? Ensina como a Bíblia chegou até nós, a estrutura da Bíblia e a mensagem da Bíblia. Quinta-feira, teologia sistemática. Nós estamos estudando as doutrinas fundamentais da nossa fé. Voltando para a aula de hoje, nós, para facilitar o aprendizado sobre a Bíblia, porque muitas pessoas acham que a Bíblia é um bicho de 7 cabeças, difícil, complicado, mas não é nada disso, é muito simples. Para isto, nós precisamos conhecer a estrutura da Bíblia. Então, nós dividimos a Bíblia em duas partes principais. Você se lembra quais são elas? Primeira parte principal, Antigo Testamento, formado por 39 livros. Segunda parte principal, Novo Testamento, formado por 27 livros. Decorou? Isto eu falo em todas as aulas de bibliologia. E eu quero que quando terminar a nossa disciplina bibliologia, porque nós temos 20 disciplinas para estudarmos, mas quando terminar a disciplina bibliologia, eu quero que você tenha aprendido todos os livros da Bíblia na sequência, saiba falar, decorar todos eles. Por isso que nós dividimos agora as duas partes principais. O Antigo Testamento nós dividimos em 4 partes e o Novo Testamento também dividimos em 4 partes. Vamos recapitular? A primeira parte do Antigo Testamento nós chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que nós já estudamos. Foram escritos por Moisés. Livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes 5 livros nós já estudamos. A segunda parte nós chamamos de livros históricos, que nós estamos estudando. A terceira parte são os livros poéticos. Livros históricos são 12. Depois, livros poéticos são 5. E livros proféticos são 17 livros. Se você somar 5 com mais 5 dos poéticos, 10, com mais 12, 22, com mais 17, 39. Aí fechou o Antigo Testamento. Novo Testamento, 27, portanto, é mais fácil de decorar. Nós temos as 4 biografias, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos só um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as cartas, as epístolas. E por último, um único livro profético, o Apocalipse. Viu como é bem mais fácil? Enquanto lá no Antigo Testamento são 17 livros proféticos, no Novo só tem um. Enquanto lá no Antigo Testamento são 12 livros históricos, no Novo só tem um. Viu como é bem mais fácil? Bem, voltando aqui no nosso Antigo Testamento, nós já estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia. Tudo isso está disponível aí no canal, no playlist Rádio Tropical FM.
Agora nós estamos estudando os livros históricos, que são 12. Vamos dar uma passadinha rapidinho no nome deles? Vamos lá, nos nomes deles. Primeiro, nós já estudamos Josué, que foi o sucessor de Moisés. Segundo, livro chamado Juízes, que nós já estudamos, todos os 13 juízes de Israel, 12 juízes e uma juíza, Débora, tudo isso foi estudado. E hoje nós vamos estudar o terceiro livro histórico, que é o livro de Ruth. Veja, no Antigo Testamento nós temos duas mulheres, dois livros que recebem nomes de mulheres. O livro de Ruth e o livro de Esther, da rainha Esther. Faz parte também dos livros históricos. Então, voltando aqui na recapitulação. Josué, Juízes, Ruth. Depois, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Depois, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Depois, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas. E aí vem os três últimos, Esdras, Neemias e Esther. 12 livros. Só que, na verdade, 2 livros têm o mesmo nome. Você só tem que mudar primeiro e segundo. Que é ou melhor, 6 livros. Olha, você decorando 3 nomes, você decora 6. Porque Samuel são 2, Reis são 2 e Crônicas são 2. Tá vendo como é fácil decorar? Mas nós vamos chegar lá, nós vamos estudar cada um deles. Nós já estudamos, como eu disse, o livro de Josué e o livro de Juízes. E agora vamos mexer um pouquinho, estudar um pouquinho o livro de Ruth. Este livro, ele acontece, a data, a cronologia dele é mais ou menos no período de Juízes, dentro do período de Juízes. Por isso nós podemos afirmar que o que está registrado no livro de Ruth acontece no mesmo período do livro de Juízes. E o termo que nós usamos é que estes 2 livros, Juízes e Ruth, são contemporâneos. Contemporâneos significa, eles são da mesma época. Mesma coisa você que está sintonizado agora. Nós somos contemporâneos, porque nós estamos vivendo na mesma época. Isso é importante. Então o livro vem depois de Juízes, mas a data do livro, o período que aconteceu, o que está registrado no livro é o mesmo período do livro de Juízes, os Juízes de Israel, que nós estudamos na aula anterior. Portanto, recapitulando, repetindo, são contemporâneos. Juízes é contemporâneo de Ruth. Bem, nós já aprendemos, ou melhor, nós aprendemos em toda a aula, em todas as aulas, o nome do autor do livro. Por exemplo, os 5 primeiros livros, nós aprendemos quem é o autor, quem escreveu. Na verdade, o autor da Bíblia é Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus à humanidade. Mas quem Deus usou para escrever? Os 5 primeiros nós sabemos, foi Moisés. O 6º livro foi Josué, nós já aprendemos também. Agora, e Juízes? Nós aprendemos que o autor é desconhecido. Existe um grupo que diz, que ensina, a tradição diz, não podemos provar, que foi Samuel que escreveu Juízes. Pode até ter sido. Há grande possibilidade, mas não temos como provar, porque quando nós lemos o livro, nós não vemos nenhuma evidência que foi ele que escreveu, mas a tradição diz que foi ele. Já o livro de Ruth, mesma coisa, a tradição diz que foi Samuel. Pode ter sido Samuel? Pode, mas não tem como provar. Como não tem como provar, a teologia usa a seguinte nomenclatura, usa dizer da seguinte forma: olha, o autor de Juízes é desconhecido, embora a tradição, nem todos citam Samuel. Pode ter sido Samuel, até pode, mas não tem como provar. Então o melhor é ficar
autor desconhecido. E o livro de Ruth, mesma coisa. Pode ter sido Samuel? Até pode. Tem como provar? Não. Então é melhor ficar com autor desconhecido, ou melhor, escritor desconhecido. A gente fala autor porque Deus usou o homem, Deus usou a humanidade para escrever. São mais ou menos 40 escritores que Deus usou para escrever a Bíblia toda. Mas nós falamos escritores. Você vai encontrar na literatura autor porque Deus usou o homem como instrumento, mas estes homens ou mulheres foram inspirados pelo Espírito Santo. No caso dos escritores, todos são homens, escritores. Agora, livro com nome de mulher, nós temos dois. Ruth, não foi ela que escreveu, mas o livro recebe o nome dela, porque é a história dela. Esther, não foi ela que escreveu, mas o livro recebe o nome de Esther, porque é a história do período que ela estava reinando, estava como rainha. Tranquilo? Então, recapitulando, nós temos na Bíblia mais ou menos 40 escritores. É verdade que não temos nenhuma mulher, mas temos 2 livros que recebem o nome de mulher. Ruth e Esther, que nós vamos estudar mais na frente. Muito bem. Agora, autoria eu já falei que é desconhecido. Agora, por que nós achamos que pode ter sido Samuel? Porque o livro ele traz um registro da genealogia, da descendência de Davi, ou melhor, dos ancestrais de Davi. Por quê? Nós vamos ver, eu vou mostrar para você a genealogia. Nós vamos ver na genealogia que Davi vem desta família, vem da família de Ruth. Nós vamos aprender isto na aula de hoje. Daí então, se foi Samuel que ungiu Davi como rei, se o livro de Ruth fala da genealogia de Davi, anterior a Davi, dos ancestrais de Davi, logo o livro só pode ter sido escrito depois de Davi. Concorda comigo? Só pode ser, se leva a genealogia dele, só pode ser escrito depois dele. Daí alguns atribuírem que foi Samuel que escreveu este livro, tá bom? É por causa disso. Bem, ele vai tratar da história, está naquele período dos juízes, aquele período onde Deus levantava os inimigos, esses inimigos oprimiam o povo de Israel porque eles estavam desobedecendo a palavra de Deus, eles não estavam dando em conformidade com a palavra de Deus, então Deus levantava um opressor. E aí o povo buscava a Deus, pedia misericórdia, Deus levantava um libertador, que são os juízes. Bem, e neste período houve fome na região, nas terras de Israel, houve uma grande fome. E aí o marido da Noemi, eles tinham 2 filhos. Eles falaram, bom, está tendo muita fome aqui, vamos habitar na região de Moabe, porque Moabe tinha alimentos. Então, eles foram para a região de Moabe. Que região é esta? Ela fica do outro lado do Rio Jordão. É onde fica mais ou menos a Jordânia, aquela região da atual Jordânia. Mais ou menos, não existe mais este povo. Mas Moabe vem de quem? Os Moabitas, né? Formam um povo chamado Moabi, os Moabitas e os Amonitas. Os dois, tanto Amon como Moabe, são descendentes, são filhos das 2 filhas de Ló.
Olha que situação. Lembra quando Ló estava habitando ali na região de Sodoma e Gomorra. E quando eles fugiram, porque o anjo pediu que eles saíssem da cidade, porque Deus ia destruir a cidade com fogo, até a mulher dele, não era para olhar para trás, a mulher dele olhou e se transformou numa estátua de sal, e os seus genros nem fugiram, ficaram na cidade e morreram. Então, só saiu da cidade, se salvaram Ló e as suas duas filhas. Só Ló e as suas duas filhas. E aí, eles foram morar lá numa caverna, fora da cidade, e elas, para não ficar sem herdeiros, olha que situação, para não ficar sem herdeiros, elas combinaram as duas, ela de embebedar Ló, dar bastante vinho para Ló, para que Ló ficasse bêbado, e aí, numa noite, uma deitou, dormiu, teve relação com o próprio pai. É uma história triste, mas está na Bíblia. A Bíblia não esconde essas coisas. A Bíblia é um livro sincero. São as falhas humanas. E desse relacionamento, ela ficou grávida. Então, ela dormiu lá com o pai, ficou grávida. E a outra, no outro dia, deitou com seu pai. O mesmo procedimento. Embriagou Ló, deitou com seu pai, teve relação com seu pai e também ficou grávida. Daí nasceram duas crianças, Moabe e Amon. Então daí que vem os moabitas e daí que vem os amonitas. E eles estavam do outro lado do Jordão. E o que acontece? Como houve fome na região de Israel, o esposo de Noemi, com os seus 2 filhos, resolveram ir então para esta região dos moabitas, que foram inimigos de Israel. Tanto os amonitas como os moabitas, eles eram idólatras e foram inimigos de Israel. Mas, neste período, eles foram habitar lá. Só que chegando na terra de Moabe, o marido da Noemi morreu, faleceu. Ela ficou viúva. E aí, um detalhe, neste período também, os 2 filhos dela, da Noemi, se casaram lá com moabitas. Eles se casaram com 2 mulheres moabitas. Aí, só que morreram também os seus dois filhos. Morreram os seus 2 filhos. Então ela ficou viúva, perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. E ficou com as 2 noras. Olha aí, ó. A Noemi ficou com 2 noras que eram moabitas, descendentes desse povo, dos moabitas, um povo idólatra. E aí o que ela fez? Ela falou, bom, eu estou viúva, perdi o meu marido, perdi também os meus 2 filhos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para minha terra, eu já estou de idade avançada, vou voltar para minha terra, e vocês ficam aí. Ficam aí, vocês são moabitas, ficam aí, sem problema, melhor para vocês, é o povo de vocês. Mas uma concordou, ficou, mas uma falou, não, onde você for, sogra, eu irei com você. E quem é esta mulher? É Ruth. Ruth quis seguir Noemi, ir para a região, voltar para a região de Israel. Essa é a história do livro. O livro é curtinho, é formado de apenas 4 capítulos. 4 capítulos, você lê o livro, meia horinha você lê o livro inteiro. Veja, um livro de apenas 4 capítulos. E pior, é até triste eu falar aqui, mas tem gente que nunca leu esse livro. Eu acho que no mínimo, todas as mulheres deveriam ler esse livro. Mas você sabia que tem gente que nunca leu o livro? E é evangélico, hein? Anda com a Bíblia, vai para alguém nunca leu o livro. Agora, claro que os homens precisam ler esse livro também. É um livro muito importante. E de cara esse livro vai mostrar, já que Davi vem, essa mulher, Ruth, está na genealogia de Davi, então ela é uma das ancestrais de Davi, nós vamos aprender aqui. Significa o quê? Uma coisa importante, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, porque elas eram moabitas, ou melhor, Ruth era moabita, a outra também era, mas a outra ficou. E Ruth
voltou com Noemi. Vieram para a região de Belém, vieram para Israel. Muito bem. Agora, interessante que tem uma lei chamada Lei do Levirato em Israel. Está na lei de Moisés. Na lei de Moisés. Está lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 5. Eu vou até ler para você. Olha o que diz o texto. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com o estranho. Alguém de fora da família, seu cunhado, a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O que significa esse texto? O que ele está ensinando? Vamos supor, se a família, então tem lá um casado, né, com uma mulher, casou com uma mulher, e ele morreu. Esse familiar morreu. Aquela mulher, ela vai, um da família, né, um irmão ou um da família vai ter relação com aquela mulher para que ela gere um filho, para não acabar aquela linhagem daquele que morreu, porque é o mesmo sangue, mesma família, entendeu? Então, essa é chamada lei do levirato, está na lei de Moisés. Vou repetir. Então, tem uma família, tem um filho lá dessa família, ele se casou com uma mulher, claro, de outra família, e ele morreu. Esse que casou morreu sem a mulher ter filhos ainda, não deixou nenhum filho, e ele morreu. E aí, vai ficar sem continuidade a sua família, a sua genealogia, o seu sangue? Então, o que ensina a lei do levirato? Um familiar, né? Aqui fala até, pode ser irmão, mas pode ser um familiar próximo. Ele vai ter relação com aquela mulher, vai ter relação com aquela mulher para aquela mulher gerar um filho, para não acabar a semente daquele que morreu, para dar continuidade àquela família. É uma lei que está lá no livro. Então, o que acontece? Tinha um parente de Noemi, que é a sogra de Ruth, ele é um parente. Ele podia, já que o filho de Ruth, ou melhor, de Noemi, o filho de Noemi morreu, tá lembrado? Morreu lá em Moabe, Ruth ficou viúva, os dois filhos morreram, só que uma das noras ficou lá na terra dos Moabitas, e Ruth voltou com a sua sogra, voltou para Israel com a sua sogra. E aí, este homem, Boaz, era um homem rico, um homem que tinha posse, enfim. Aí você precisa ler a história, você tem que ficar curioso para ler a história, para você entender. Mas, o que acontece? Ele resgatou, ele tomou Ruth por mulher. Por quê? Para gerar filhos descendentes do marido de Ruth, que faleceu, que era filho de Noemi. Entendeu? Tá confuso? Você precisa ler. São só 4 capítulos. Se você ler, você vai entender. Bem, desse relacionamento nasceu Obed. E de Obed veio Jessé. E Jessé é o pai de Davi. Tá vendo? A Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Então, podemos afirmar que Jesus é Deus não faz acepção de pessoas, porque tem na genealogia de Jesus, porque na genealogia depois de Davi você vai até chegar ao nascimento de Jesus. Então, nós temos na genealogia de Jesus Raabe, que nós já estudamos lá no livro de Josué, e temos também uma moabita, uma moabita, que é Ruth. Olha que interessante. Então, vamos ler o texto? Está no livro de... Esse eu vou ler para você, tá? Ruth, capítulo 4, versículos 13 e o 17. 2 versículos. Ruth, capítulo 4, que é o último capítulo, versículos 13 e 17. Diz assim: Assim Boaz recebeu Ruth,
e ela passou a ser sua mulher. E teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Aí vem o 17. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: nasceu um filho para Noemi. Olha, a sogra, tá vendo? Por que Noemi? Porque o filho de Noemi, que era marido de Ruth, morreu. Mas Boaz foi o resgatador. Lembra a lei do levirato? Ele era da família. Família de quem? De Noemi. Então ele resgatou Ruth para ter relação com ela, para gerar descendência para Noemi. Por isso que o texto fala: nasceu um filho para Noemi. Conseguiu entender? E o chamaram de Obed. Este veio ser o pai de Jessé. Então o filho de Ruth foi o pai de Jessé. E Jessé, pai de Davi. Agora voltando lá na autoria. Ora, se o livro registra Davi, logo o livro só pode ter sido escrito depois de Davi. Não tem como ser antes. Se registra o nome de Davi, quem escreveu viveu ou na época ou depois. Pode então ter sido Samuel, porque Samuel que ungiu Davi como rei. Então, sem dúvida alguma. Mas não tem como afirmar, não tem como provar. Tranquilão? Legal esse livro, não é? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o nosso intervalinho rapidinho para você tomar uma água, dar uma respirada aí, mas não vai embora não. Tem mais aula ainda hoje. Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Eu tenho um recado muito importante para você. Dá uma olhadinha. Nós disponibilizamos em PDF uma revista refutando alguns ensinos do Adventismo. São mais de 80 citações bíblicas, onde nós colocamos o que pensam os adventistas sobre aquele texto e a resposta apologética, resposta de defesa. Olha os temas que são tratados neste PDF. São 10 temas. Primeiro, o Arcanjo Miguel, depois Cristologia, dieta alimentar, Ellen White, expiação, falsas profecias, juízo investigativo, lei cerimonial e moral, sabatismo e sono da alma. E olha como que ficou. Você tem a citação dos adventistas, o texto bíblico, o que pensam os adventistas sobre o texto e a resposta apologética, a resposta de defesa. Desta forma, você pode dialogar com os adventistas e mostrar com precisão a razão da nossa fé. E como eu disse, a revista está disponível no nosso site, no www.icp.com.br, por apenas R$ 4,99. Esse valor é só para ajudar a nossa instituição. Como eu sempre digo, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que este ano completa 40 anos no Brasil, é um ministério, mas não é igreja. Portanto, nós não sobrevivemos de dízimos e ofertas. Nós sobrevivemos produzindo literatura para ajudar a igreja brasileira. Então, quando você adquire esta revista, você está ajudando a manter a nossa instituição, que tem como objetivo primordial ensinar a palavra de Deus e combater seitas heresias. Você pode também adquirir pelo nosso WhatsApp, o 21 98622 3266. O nosso Pix é esse que está aparecendo aí na sua tela. Você faz um Pix de apenas R$ 4,99, nos aciona pelo WhatsApp e nós liberamos o PDF da revista para você pelo WhatsApp mesmo. Você também, se quiser, pode adquirir pelo site. Vou repetir o site: www.icp.com.br. Voltamos a apresentar programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, nós estamos estudando os livros históricos do Antigo Testamento. São 12 livros.
A primeira parte nós já estudamos, são 5 livros, nós chamamos de Pentateuco ou Lei. Agora nós estamos estudando os históricos, que são 12 livros. Este já é o terceiro. Nós já estudamos o primeiro, Josué, o segundo, Juízes, e o terceiro, Ruth. E o que nós aprendemos quanto à cronologia, o livro de Ruth, ele acontece no período de Juízes. Então o termo que nós usamos é que os livros são contemporâneos. Agora, quem Deus usou para escrever este livro? Nós não sabemos. Por isso, nós chamamos autor desconhecido. Há quem diz, é verdade, que foi Samuel que escreveu. Pode ter sido Samuel? Até pode, mas não tem como provar. E o livro de Juízes que nós estudamos na aula passada, quem escreveu? Também autor desconhecido. Pode ter sido Samuel? Pode ter sido Samuel, mas não tem como provar. Tranquilão até aí? O livro ele tem apenas 4 capítulos e vai ficar de dever de casa para você. Na próxima aula nós já vamos estudar o primeiro livro que Samuel escreveu. Mas até lá fica dever de casa para você. Vamos em frente. Bom, nós aprendemos também, são só 4 capítulos, é meia horinha de leitura, não vai perder a oportunidade de ler esse livro. O que acontece? Houve uma fome na região de Israel e o marido de Noemi tinha o seu esposo e dois filhos, né? Então, Noemi, seu esposo e seus 2 filhos resolveram, nós vamos fazer o seguinte, está tendo fome aqui, vamos para a região de Moabe. Para a região de Moabe, porque lá tem alimento. Então, eles foram habitar lá. Já aprendemos que os descendentes, os moabitas, são descendentes de Moabe. E temos também os amonitas, que são descendentes de Amon. Os dois são descendentes de Ló. Porque, olha que situação, quando Deus ordenou a destruição de Sodoma e Gomorra, o anjo retirou. Aliás, era para todos saírem, até os maridos das filhas de Ló, mas resolveram ficar lá. A mulher dele também desobedeceu. Não era para olhar para trás, era para sair correndo, sair fora, mas ela olhou para trás e a Bíblia diz que ela se transformou em uma estátua de sal. Bem, aí Ló com as suas 2 filhas, só os 3 se salvaram daquela região, foram habitar numa caverna. E lá elas, para ter descendentes da família, né, para manter a família, fizeram um plano. Olha que situação, as 2 embriagaram Ló, e uma dormiu com Ló uma noite, ficou grávida, a outra dormiu outra noite, embriagou novamente seu pai, dormiu, teve outro filho. Daí que vem os moabitas e os amonitas, são descendentes das filhas de Ló. Uma relação, foi o quê? Incesto, uma relação estranha para a gente, mas está registrado na Bíblia. A Bíblia não esconde essas coisas não. A Bíblia mostra o homem, a raça humana como ela é. Está lá, está registrado. E esses 2 grupos, essas 2 nações só deram dor de cabeça para Israel, foram inimigas de Israel. Você vê guerras entre eles direto, principalmente no livro de Juízes. Mas voltando, elas foram lá. Foi Noemi, seu esposo, seus 2 filhos. Só que, e agora? Mulheres para os seus filhos. Estão morando na terra de Moabe. Então, os 2 se casaram com moabitas. Os 2. Veja que situação. Só que morreu o marido de Noemi e os seus 2 filhos morreram também. Então, ela ficou viúva e ainda perdeu os seus 2 filhos. Então, ficou ela e as suas 2 noras, 2 moabitas. Aí, o que ela falou? Olha, é o seguinte, eu vou voltar para minha terra, porque estou sozinha, estou triste, vou voltar para minha terra e vocês fiquem aí no país de vocês são daí, vocês são livres, vocês estão viúvas. Uma concordou, ficou. Mas Ruth falou, não, Noemi, onde você for eu vou também. O Deus que você serve eu quero servir também. E insistiu e
voltaram para Israel, Noemi e Ruth, tá certo? Aí nós aprendemos que existia a lei do levirato, está registrado lá no livro de Deuteronômio que nós já lemos. Como que era essa lei? Tem uma família, se um filho casa com uma mulher lá de uma outra família, obviamente, e morre o marido, morre aquele filho, um descendente do mesmo sangue vai ter relação com aquela mulher para que ela fique grávida e gere um filho, que seria a semente no lugar daquele que morreu. É uma lei, tá lá. E o que acontece? Então eles chamam de remidor, essa lei, lei do levirato. Quando elas voltaram para a região de Israel, foram trabalhar nos campos de um homem rico chamado Boaz. E este homem era da família de Noemi. Era da família de Noemi. Ele podia resgatar, ele podia fazer aquele papel do levirato. Então, ele conheceu Ruth. É uma história muito bonita, você precisa ler só 4 capítulos. Eu não vou contar a história inteira aqui, senão vai perder a graça, você não vai ler o livro. Eu só estou dando o que acontece, explicando o que acontece por cima. Então o que acontece? Ele teve relação com Ruth, se casou com Ruth, e Ruth gerou descendente. Por isso que o texto que nós lemos fala que as vizinhas falaram no versículo 17 do livro de Ruth, capítulo 4. Nasceu um filho para Noemi. Entendeu porque nasceu um filho? Embora fosse filho de Ruth, mas Boaz, como ele é da família de Noemi, ele podia ser aquele resgatador, aquele fazer o papel lá da lei do levirato. Então ele casa com Ruth, e Ruth tem um filho. Então o que acontece? Desta forma, Ruth, deixa eu ver aqui, ó. Ruth passou a ser o quê? Bisavó de Davi. Ruth passou a ser bisavó de Davi. Então veja, de Ruth nasceu Obed, de Obed nasceu Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Então Ruth é bisavó de Davi. Só que Ruth era moabita, não era de Israel. Logo, no sangue de Jesus tem uma pessoa, uma mulher. Nós vamos ver, Raabe também faz parte da linhagem e Ruth. E isto, para nós como estudantes da Bíblia, é importante, porque prova que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não se importa com a cor da pessoa, com a origem da pessoa, com o gênero da pessoa. Deus não se importa com isso. Deus ama todos. Veja que Ruth é bisavó de Davi e Jesus é da linhagem de Davi. Então tem moabita na descendência do Messias, do nosso Salvador. Olha que importante. Bom, e isto nos traz uma reflexão. E qual é a relação do livro de Ruth com o Novo Testamento? Qual é a relação? Veja que Boaz é um tipo de Cristo. Boaz. Por quê? Porque foi ele que trouxe essa restauração para a família de Noemi, que estava triste. Ela estava sem marido e sem os 2 filhos, não tinha mais descendentes, ia acabar. Mas com Boaz entrando em cena, se casando com Ruth, ele é o remidor, ele é que restaurou, promoveu a restauração da família de Noemi, que trouxe alegria de novo para Noemi por meio da sua nora moabita, que não quis ficar na terra dela e quis acompanhar a Noemi. Então ela é incluída na linhagem do Messias. E isso você pode ler no primeiro capítulo do Evangelho, primeiro Evangelho da Bíblia, Mateus, no primeiro capítulo, versículo 5. Diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe.
Olha a Raabe aí, tá lembrado da Raabe lá do livro de Josué que nós estudamos? Raabe, a prostituta, tá lembrado? Olha só, Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou a Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou a Jessé. Olha que coisa linda, Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Olha a genealogia. Boaz, o remidor, gerou Obed, cuja mãe foi Rute, a moabita. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Olha que coisa ali, está vendo a importância da genealogia? Essas informações, que riqueza. Isso, eu vou frisar de novo, é importante, que mostra que Deus não faz acepção de pessoas. E em Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora, é o seguinte, como eu me tornei, como você, como a senhora, o senhor, vocês que estão me ouvindo, como nós nos tornamos membros da família de Deus? Olha, parou para pensar nisso? Porque nós somos criaturas, nós não somos judeus, nós somos criaturas. Deus escolheu um povo, a nação de Israel, por 3 motivos, nós já aprendemos. Primeiro, para mostrar a sua glória. Tudo aquilo que nós estudamos lá no Êxodo, lá, aqueles milagres, a operação, Deus abrindo o mar, tudo que aconteceu. Então Deus fez primeiro, escolheu um povo, não porque o povo judeu seja melhor do que outro povo. Não. Deus é soberano. Então Deus escolheu. Primeiro, para mostrar a sua glória. A glória de Deus, nós vemos ali. Segundo, para dar ao mundo a sua palavra. A sua palavra. Porque Deus escolheu o povo judeu para homens separados, piedosos, tementes ao Senhor, para registrar a sua palavra, que é a Bíblia. Isso que nós chamamos, a Bíblia é a palavra de Deus. E terceiro, para dar ao mundo o Messias, nosso Salvador. Porque Jesus é judeu, estamos vendo aqui a genealogia. Então veja, e nós, gentios pagãos, que servimos a outros deuses estranhos, e nós? Como nós passamos para a família? Porque a Ruth não foi redimida, não foi resgatada, não passou para a família quando ela se casa com Boaz. Olha aí, por isso que Boaz é um tipo Cristo. E nós? A igreja não é a noiva de Cristo? A igreja, nós não falamos, a igreja é a noiva de Cristo? Olha que coisa importante, maravilhosa. Então nós fomos resgatados. E quem é o nosso remidor? O remidor de Ruth foi Boaz. E o nosso, um parente próximo. E o nosso remidor? Quem foi o nosso remidor? Um parente próximo. Por que parente próximo? Você consegue responder? Consegue? Por que um parente próximo? Porque Jesus, ele tem 2 naturezas. Ele é 100% Deus e 100% homem. E como homem, ele é um parente próximo nosso. Concorda? Ele não herdou de Maria a natureza humana, claro, sem a culpa, foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Então ele é nosso parente, porque ele é humano. Jesus é 100% homem, ele é humano. Como humano, ele pode nos resgatar, ele pode nos remir, ele pode nos salvar. Consegue entender esse mistério? Então essa é a relação do livro de Ruth com o Novo Testamento. Assim como Boaz foi o remidor de Ruth, ainda embora ela sendo moabita, Jesus é o nosso remidor. É o nosso remidor. Porque ele é o nosso parente próximo. Ele é da mesma
Ele é humano, ele é 100% homem, então ele paga o preço do nosso resgate com o seu próprio sangue. Então, é isso que está falando aqui em Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. A Ruth não era estrangeira? Ela não vem dos Moabitas, que são os descendentes de Moabe, daquela relação que houve lá, estranha lá, até estranho de ler, com Ló e as suas filhas. Claro que elas combinaram um plano, deixaram ele bebedar o pai, enfim, tá registrado lá no livro de Gênesis, é só ler. Mas o que acontece? Mesmo essa situação ilícita, situação esquisita, estranha, mesmo dentro dessa situação, Deus é misericordioso. Ruth é moabita, é daquele relacionamento lá, mas ela é resgatada, ela é redimida. Por quem? Por Boaz. Então, dentro da tipologia bíblica, Boaz é um tipo de Cristo. Por quê? Porque nós fomos redimidos, resgatados. Por quem? Pelo nosso parente próximo. E quem é o nosso parente próximo? Jesus. Porque eu sou humano, você é humano, a senhora, nós somos humanos. E Jesus é 100% humano e 100% Deus. Por isso que ele é o único caminho. O único caminho. João 14:6. Eu sou, Jesus disse, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o único que pode nos redimir. Não há outro que pode nos redimir. Só Jesus. Olha que versículo lindo. Guarda esse versículo, Efésios 2:19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha, nós somos adotados. Deus só tem um filho, unigênito do Pai, único da mesma espécie, Jesus Cristo. Mas ele veio a este mundo e se tornou nosso parente próximo, porque ele é 100% humano, nós somos humanos. E ele nos redimiu, nos resgatou. Portanto, agora nós somos da família de Deus. Consegue entender isto? Consegue entender isso? Nós somos da família de Deus, nós somos filhos de Deus. E Jesus é o nosso remidor, o nosso único e suficiente Salvador. Não é lindo? Maravilhoso. Então, fica aí para você de dever de casa. Ler esses 4 capítulos. Eu acredito que depois desta aula você não vai resistir. Não vai resistir, você vai ler. E principalmente se for uma mulher que está escutando, ouvindo o programa. Vai ler, vai ficar com vontade de ler. Vai ler, vai ver o nome do marido de Noemi, vai ver os nomes dos 2 filhos de Noemi que morreram, vai ver a cidade, geografia, vai aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia. E tem Bíblia que no final da Bíblia tem mapinhas. Tem mapinhas. Se você tiver... Quase todas as Bíblias, no final vem alguns mapinhas. Procura um mapinha lá de Canaã, aí você vai ver onde ficava Moabe, do outro lado do Jordão. Que hoje nós chamamos, aquela região ali é mais ou menos a região da Jordânia, ali do outro lado do Jordão. Dá uma olhadinha no mapa. E aí no canal, no meu canal no YouTube, tem a matéria Geografia Bíblica. Procure aí o playlist. No playlist, tem vários playlists. Procura aí, Geografia Bíblica. Aí eu ensino a fazer os mapinhas e vou mostrar onde é a região de Moabe, onde é a região dos Moabitas, onde eles estavam, onde fica Belém, Jerusalém, enfim. Tudo bonitinho, fácil de aprender. Tem aí ensinando passo a passo. Então, para você ir aprendendo também um pouquinho de geografia bíblica. Que a geografia bíblica faz isso aí. Ela estuda a superfície terrestre, os meios de produção,
Tudo isso ela estuda a fauna, a flora, ela estuda a geografia, os mares, os rios, enfim, a geografia bíblica, ela estuda a superfície da terra, mas neste caso é bíblica, só daquela região. Então tem vários mapinhas aí na matéria geografia bíblica, vale a pena dar uma conferida, fazer um mapinha, faz um mapinha para você ir se familiarizando com a região bíblica, que é uma região pequena, é fácil aprender. E na próxima aula, nós vamos estudar o próximo livro histórico. Então nós já estudamos Josué, já estudamos Juízes e já estudamos Ruth, concluímos agora Ruth. Na próxima aula nós já vamos estudar Samuel. Só que Samuel, o livro é dividido em duas partes. Nós temos o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel. Isto vai acontecer com Reis e com Crônicas. Mas nós vamos estudar um por um, com calma, sem pressa. Tem um provérbio que eu sempre uso: não precisa ter pressa. O importante é que nós já começamos. Deixa eu ver o horário. Tem 1 minutinho ainda. Olha, me ajude. Pegue esse material, o link, e divulgue para os seus amigos. Tem gente que usa aí o WhatsApp para tanta coisa. Use para evangelizar. Manda para o teu amigo: olha, tem uma aula aqui, o professor está falando livro por livro, com calma, tranquilo. Você, principalmente quem está começando agora na fé, é material para o discipulado. Você não quer ensinar a palavra de Deus? Faça parte do nosso ministério. Faça parte. Quando você envia para alguém o link, o canal no YouTube, você está também evangelizando, você está fazendo parte do nosso ministério. E o nosso ministério é esse: ensinar a poderosa palavra de Deus, porque é a palavra que liberta. Não é o pastor, o líder religioso. Não. O líder, o pastor não tem poder algum, não existe isso. Quem liberta é a palavra. É a palavra. Eu peço todo dia para Deus me dar sabedoria e para que eu não saia da palavra, que eu só ensine a palavra, porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que alimenta as nossas almas, tá bom? Olha, estamos aqui no horário, tem que terminar sempre 5 minutinhos antes, para dar tempo próximo entrar aqui em ação. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.